Olá pessoal, eu sou a Natália Figueiredo e eu trago para vocês no vídeo de hoje 6 dicas de como escrever uma boa redação. Para você que vai prestar o Enem, concursos, vestibulares, esse vídeo é para vocês. Primeira dica, dica número 1. É preciso que você tenha clareza nas suas ideias. Para você ter clareza nas suas ideias, você precisa evitar as repetições de palavras, assim como evitar as repetições das ideias de um parágrafo. Ainda que você venha a escrever através de diferentes palavras e expressões, cuidado para não ficar repetindo a mesma informação ou o mesmo argumento ao longo do seu texto. E frases com apenas uma palavra, esqueça, também não deve ser utilizada. Jamais, nunca, evite-as. Parênteses também é desnecessário. Evite utilizar. A dissertação não é uma poetização. A sua redação não é uma canção. Evite-as. É isso mesmo, mesóclise. Então, esses termos utilizados, ele não traz clareza para o seu texto. E também, nunca use, em hipótese alguma, generalizações. Por exemplo, quando você diz que todo mundo comete esse engano porque o brasileiro não domina a língua portuguesa, é muito comum você usar esses termos, todo mundo, o brasileiro, porque quando você utiliza esses termos, você desconsidera boa parte da população que se interessa pelo tema, que se interessa pela língua portuguesa, como vocês que estão estudando. Então, a partir dessas dicas, você já começa a ter um olhar diferente para a sua redação e não utilize esse termo tão comum encontradas hoje nas redações, principalmente na dissertação argumentativa do Enem. É isso, não construa frases incompletas, porque tem gente que gosta de utilizar das reticências, dando margem aí às múltiplas interpretações, e quando você faz isso, você não é objetivo e você não está sendo claro. Outro termo aí bastante encontrado nas redações é o uso das hipérboles, dos exageros. Então, esses recursos expressivos de falar de bilhões de brasileiros estão doentes no Brasil é um recurso literário, mas que numa dissertação argumentativa, por exemplo, do Enem, não é aceitável você utilizar esse tipo de linguagem e saber adequá-lo a cada situação e gênero textual. Outro erro comum é o excesso do gerúndio. Ele não pode ser utilizado constantemente. Vocês vão estar tornando cansativa a sua leitura e quem vai estar lendo a sua redação, ela vai estar tendo uma má impressão e com certeza você vai estar deixando o seu texto sem graça e pode ter certeza que ninguém mais vai estar prestando atenção no que você está escrevendo. Pense nisso. A objetividade ela é essencial. Com isso, você evita as frases longas e incoerentes. Dica número 2. Coesão e coerência. A coesão e coerência é um dos tópicos mais pedidos em concursos públicos. Inclusive, esse último da Polícia Militar de 2020, em seu edital, ele faz uma referência nas redações argumentativas para o uso da coesão e da coerência. Então, eu preparei um vídeo exclusivo para vocês que estão interessados nesse assunto. Vou deixar na descrição desse vídeo para que você acompanhe essa análise do edital e eu trago mais dicas para vocês sobre esse conteúdo. Então, vamos começar a falar da coesão, que é a conectividade das suas ideias, por meio das palavras conectoras. Então, deixei aqui uns exemplos para vocês. O mas, porém, sendo assim, portanto, são essas palavras que vão dar conexão harmoniosamente ao encadeamento das frases, dos parágrafos, gerando assim uma boa coerência na sua história. A coerência
ela está relacionada diretamente ao seu tema. Às vezes tem gente que zera na redação do Enem porque ela não teve coerência. Então ela iniciou o assunto, não conseguiu desenvolver e por final não manteve aquele tema na sua redação. Ela teve aquela fuga ao tema. Então, pessoal, como é um assunto muito pedido e é um assunto muito importante, eu preparei para vocês um vídeo exclusivo com este conteúdo. Se você quer acompanhar, já ative o sininho, porque logo mais esse vídeo estará disponível para vocês. Dica número 3. Estética do texto. A estética do texto é tudo que é visual, então ela vai muito mais além do que somente a estrutura e organização dos parágrafos. Ela precisa pensar nas margens, ela precisa pensar na legibilidade da escrita, a sua letra tem que estar legível, ela tem que obedecer o limite do espaçamento das linhas, não espaçar muito as palavras. E é importante que você, na hora de escrever o seu parágrafo, se no primeiro parágrafo você utilizou aí 1 centímetro de recuo, no segundo parágrafo você vai utilizar esse mesmo padrão de espaçamento, mantendo assim, esteticamente, o seu texto bem organizado. Principalmente aí quando você vai separar as sílabas, quando você está escrevendo e aí não cabe a palavra completa naquela margem, você não vai pular completamente a palavra para a linha seguinte. Você deve se utilizar da divisão silábica. Então você vai escrever, não coube, você separa a sílaba e continua na linha de baixo. Isso contribui também para a estética do seu texto. Olha aí para a tela como é que a gente padronizou esse parágrafo para que você perceba o quanto é importante e o quanto valoriza a sua redação. Quando você vai trocar de um parágrafo para o outro, não salte linhas, não pule as linhas, porque é muito comum que as pessoas façam esse distanciamento e já comece corrigindo esses maus hábitos. O título, ele é sempre curto, ele tem que ser bem objetivo, tem que estar dentro da proposta do seu tema trabalhado, discutido, e ele deve ser colocado centralizado na linha, ok? E também é importante que a sua letra seja legível, use uma caneta adequada, dentro das normas do edital, principalmente aí quem vai prestar o Enem, porque no seu edital eles pedem caneta esferográfica preta, então você tem que estar atento a essas orientações e evitar rasurar. O máximo de rasuras vocês devem evitar. Não exagere no espaçamento entre uma palavra, entre outra. Padronize o tamanho dos parágrafos. Se o seu primeiro parágrafo deu 4 linhas, procure manter no parágrafo seguinte a mesma quantidade. Nunca 7 linhas no parágrafo, 2 no outro. Havendo essa discrepância, ele vai ficar esteticamente mal organizado. Então, é importante você padronizar esses parágrafos. Portanto, pessoal, eu deixei para vocês na tela essa estética formal da língua portuguesa e você percebe que ela vai muito mais além de somente organizar parágrafos. É fundamental que você estude cada uma dessas dicas para você surpreender na hora de apresentar a sua redação. Dica número 4. Norma culta. Cuidado com a ortografia das palavras. Muita atenção na hora de escrever o seu texto. Não utilize abreviações, não utilize estrangeirismos, palavras de baixo calão, gírias. Não é legal, isso é uma péssima ideia. Jamais cometa esse erro. E também lembre-se para não abusar da exclamação, porque tem gente que tem esse hábito de cada frase colocar 1, 2, 3 pontos de exclamação. Isso, pela norma culta, também não é aceitável. Dica número 5. Autenticidade. Não existe um modelo de redação. Isso mostra que você não é autêntico e o seu texto precisa da sua autoria. Seja autêntico, seja original, não exagere em citações dos outros. Isso pode ser perigoso. Utilize se for utilizar com bom senso, porque o seu texto precisa ser autêntico. Se você leva um modelo pronto, tem você e mais aí 1 milhão de pessoas levando.
correndo o risco até de ser eliminado pela banca. Dica número 6. Rascunho e revisão. O rascunho é o momento que você começa a escrever sem se preocupar com nenhuma dessas dicas. Você coloca tudo que vem à sua mente, você pode fazer isso através de tópicos relacionados ao tema, você pode criar diagramas, você pode também criar esquemas para estruturar a sua redação. Então, é um momento que você é livre. Feito isso, você já começa a olhar agora para a sua redação com o olhar da revisão, procurando encontrar esses 5 erros mais cometidos das dicas que eu passei para vocês. Comece a investigar o seu texto, examine cautelosamente cada uma dessas dicas e procure encontrar o máximo desses erros, porque eu tenho certeza que se você se dedicar, se você estudar essas dicas, você vai ter um ótimo desempenho nas suas redações e vai surpreender o seu corretor, a sua banca, e você vai perceber que a sua redação não vai ser mais a mesma. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado vocês com essas dicas. E se você se interessou por esse conteúdo, se inscreva nesse canal que vou trazer para vocês mais dicas aprofundando em cada um desses temas e vou dar uma ênfase aí à coesão e coerência, como eu já falei para vocês, porque é um tema muito pedido, solicitado nos editais de concursos. E eu vou aprofundar com vocês nos próximos vídeos. E se você tem algum outro conteúdo que você gostaria que abordasse neste canal, pode deixar nos comentários que eu vou ajudar vocês. E vocês que ficaram até o final desse vídeo, você que está escrevendo, às vezes não consegue enxergar todos esses erros, precisa de uma assessoria em redação, eu estou oferecendo gratuitamente para vocês uma assessoria de redação. É só você entrar em contato com o e-mail que eu vou deixar aí na descrição desse vídeo. Vai ser um prazer enorme ajudá-los nesse momento de dedicação para os seus estudos. Bom, pessoal, se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like, se inscreva nesse canal, que vai ser um prazer trazer mais conteúdos para vocês. Trarei também em breve comentários simulados comentados para vocês exclusivamente neste canal. Espero ter ajudado a todos. Até o próximo vídeo.